Olá e bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Ana e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre Maria, a mãe de Jesus. Afinal de contas é Natal e a gente se vê refletindo um pouco mais profundamente sobre todas essas histórias. Há algumas semanas eu tive a grande alegria de compartilhar essa mensagem no encontro entre igrejas aqui na França, onde eu moro. Então eu pensei de compartilhar essa mensagem aqui também no canal. De diferentes maneiras, todos nós estamos passando por momentos de dificuldades, não é mesmo? E como a vida dessa mulher pode nos servir como um grande exemplo de esperança, né? A gente precisa de esperança. E como é que Maria nos fala de esperança? E nós conhecemos a história, não é? O anjo Gabriel vem e anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. Ela se enche de alegria, ela corre para a casa da sua prima, Isabel, e quando ela chega, Isabel fala em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. E eu acho que a gente, de certa forma, naturalmente, tem essa tendência de ver Maria mais desse ângulo, não é? A bem-aventurada, a bendita, a privilegiada, aquela que teve a enorme felicidade de trazer ao mundo o Salvador. Mas, se a gente prestar atenção a alguns detalhes da vida de Maria, a gente vai perceber que Maria ela foi uma mulher que passou por muitas aflições. Então Maria, não é, ao mesmo tempo que foi a bendita entre as mulheres, que foi agraciada por Deus, ela foi também uma mulher de sofrimento. Acho que um dos primeiros sinais disso que os evangelhos nos dão é quando ela se vê numa situação muito complicada com relação a José, porque eles ainda não tinham se casado, ela se vê grávida pela ação do Espírito Santo, mas como Maria ia explicar isso a José, né? A gente pode imaginar um pouco a situação dessa mulher. Aí, como é que eu vou chegar para o meu noivo e dizer: olha, eu estou grávida do Espírito Santo, né? Então, eu acredito que houve aí um momento de muita tensão no coração de Maria. Afinal de contas, na época, ela tinha até perigo de vida, né? E aí a gente vê no desenrolar da história que a Maria, ela teve pela graça divina, ela teve a paciência, né, de esperar pela ação de Deus, e aí o anjo vem e fala também a José e a situação se esclarece. Mas eu vejo aí nesse período entre o anjo que falou a Maria e o anjo que falou a José, um momento emocional difícil na vida de Maria, né? É natural que tenha sido assim. Mas os problemas na vida de Maria estão apenas começando, né? Ela se vê grávida e prestes a ter o filho e precisa viajar, precisa fazer uma viagem. E é nessa viagem que o bebê nasce. E como a gente conhece bem a história, não havia um lugar apropriado para eles ficaram onde ficam os animais. E quando Jesus nasceu, né, Maria o deitou numa manjedoura. Mas ainda um outro problema, e dessa vez muito grave, né? Alguém quer matar o bebê, alguém quer tirar a vida do bebê, né? E não é alguém sem poder, é o próprio Herodes, né? Então Maria e José têm que fugir para um outro país para salvar a vida do bebê. E sem saber o que vai acontecer depois, né? Talvez pra gente seja diferente imaginar essa situação, porque a gente leu a história, a gente conhece a história, a gente sabe que no final eles conseguem escapar, não é? E o bebê escapa com vida. Mas imaginemos a situação de Maria, não é? A aflição daquela mãe que acabou de ter aquele bebê
e que ficou maravilhada com tudo que se dizia sobre aquele bebê e ao mesmo tempo o bebê dela corre risco de vida e ela tem que fugir para salvar a vida dele, não é? Então Maria, ela, desde que ela recebeu a notícia do anjo que ela seria a mãe do Salvador, a gente consegue ver que não foi o desenrolar da história assim tão fácil. Maria teve que abrir mão de coisas muito naturais a uma mãe, não é? Por exemplo, certa vez quando Jesus tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém, não é? Para uma festa, e na volta eles não encontraram Jesus. E aí, depois de um tempo, né, encontraram no templo ensinando as pessoas, e Maria, né, como qualquer mãe faria, disse: mas Jesus, eu estava aflita procurando por você. E Jesus diz: eu estava tratando dos negócios do meu pai, né? E o pai aí não era, no caso, José, mas Jesus estava apontando para Deus e para a missão do Pai, do Pai Celeste, que ele tinha vindo cumprir, não é? Quando ele era mais velho, certa vez ele também estava ensinando numa casa, e chega Maria e os seus irmãos procurando por Jesus, né? Então eles ficam lá fora esperando que Jesus venha, né, e os receba. E quando alguém fala, não é, olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te procurando, ele diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Né? E a gente vê na resposta de Jesus, né, aparentemente dura, a gente vê que Jesus apontava, ele precisava deixar muito claro que a família espiritual dele era muito maior do que a sua família aqui na terra. E Maria, como mãe, tinha que sempre lidar com essas questões muito complexas, né? De ser a mãe de um ser divino e humano. Mas como diz o Evangelho, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E ela se submetia à vontade de Jesus, né? Na história da transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia, isso fica muito claro, não é? Ela olha para os outros e diz: façam tudo que ele vos disser. Então Maria, ela compreendeu, não é, que ela, além de mãe, era também discípula, não é, de Jesus. Mas o sofrimento maior de Maria ainda estava por vir, não é? Ver o seu filho traído, insultado, ridicularizado, não é, espancado e morto numa morte de cruz. Então Maria, ela conheceu da forma mais profunda que se possa imaginar o que é o sofrimento de uma mãe. E depois de ver todas essas dificuldades na vida de Maria, né, todas as aflições pelas quais ela passou, como a gente pode encontrar na vida de Maria esse exemplo de esperança? Primeiro, Maria fundamentava sua esperança na certeza das promessas de Deus. Quando o anjo veio e falou para Maria, né, você foi agraciada, você será a mãe do Salvador, por mais que esse plano parecia algo incrível para Maria de aceitar ou compreender, o Evangelho diz que ela creu, ela acreditou na promessa que Deus tinha feito através do anjo. Então a esperança de Maria tem como fundamento a sua fé de que Deus cumpre suas promessas. Em segundo lugar, a esperança de Maria é fundamentada e nutrida pela compreensão da sua vocação.
Maria, ela recebeu um chamado, ela recebeu uma missão da parte de Deus, que foi de trazer o Salvador ao mundo. E Maria, ela abraçou essa missão, ela disse sim a Deus, né, ao chamado de Deus. E a gente vê isso nas suas palavras de resposta ao anjo Gabriel, quando ela diz: eu sou a serva do Senhor, que se faça comigo conforme a tua palavra. Então, naquele momento, foi o sim de Maria para Deus e para a missão que ele tinha dado a ela. E, finalmente, a esperança de Maria era nutrida pela certeza, pela confiança da presença de Deus com ela a cada instante. Né? Quando o anjo Gabriel disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Maria acreditou que ela não estava sozinha, que mesmo nos momentos de maiores dificuldades, ela podia ter certeza da presença de Deus com ela. E talvez seja mais fácil para alguém, não é, acreditar que Deus está presente quando um anjo vem do céu e diz isso e declara isso, não é? Mas o próprio Jesus, né, antes de ir ao céu, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, essa certeza da presença de Deus não foi só um privilégio de Maria ou de algumas pessoas que receberam a visita de anjos. Essa presença, ela é uma certeza para cada um de nós, para cada um de nós que acredita nas palavras que Jesus disse. Então, em meio a dificuldades, em meio a grandes lutas, nós podemos ter a certeza de que Deus está com a gente. E isso nos traz muita esperança, apesar dos momentos de dificuldades. E assim como Maria, cada discípulo de Cristo pode nutrir a esperança nesses três mesmos pontos que a gente acabou de ver. Porque Deus nos fez promessas, Deus chama cada um de nós ao seu serviço e Ele prometeu que estaria conosco. Então, com essas palavras que eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, que seja iluminado, que seja cheio de esperança e da presença de Jesus. E que as dificuldades não nos impeçam de ver o grande milagre, não é, da encarnação, o grande milagre que é Emanuel, Deus conosco.